Bom dia, bom dia, seres divinos, novos humanos nessa nova terra. Estamos aqui mais uma vez, eu, Ana Madiarim, a guardiã dessa comunidade chamada Ser Mais Você. E aqui nesse espaço, nesses últimos meses, a gente tem trabalhado muito, né, num programa de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade, trazendo a cada semana convidados para falar de um macro tema. E nós estamos começando o mês de maio, então, com a Semana da Cura. E nesta Semana da Cura nós temos então a nossa primeira convidada, psicóloga, mestra, doutora, pós-doutora, tudo que você puder imaginar aí sobre inteligência espiritual. Ela vai rir disso agora, né? Eu falei, André, que você é especialista, mestre, doutora, pós-doutora, tudo que puder imaginar sobre inteligência espiritual. Obrigada. E eu quero já aproveitar e dar as boas-vindas a você, minha amiga querida, sempre aqui, Obrigada. firme e forte, na primeira semana de cada mês, gente. É a semana que a Andrea vem e ela abre, né, os trabalhos do mês com essa primeira live de cada mês. Então é sempre muito especial recebê-la aqui nesse espaço, bem como receber todos vocês que estão aqui no ao vivo, que estão chegando, aqueles que vão assistir a gravação depois. É sempre muito especial a gente contar com a energia de vocês também, com a contribuição energética assistindo essa live, porque quando a gente integra as energias no nosso ser, quando a gente absorve o conteúdo, as informações, a gente muda. E aí, se a gente muda o ambiente em nossa volta. As pessoas em nossa volta também mudam, né? Então, é um grande serviço que você também está prestando ao assistir aqui conosco ao vivo, assistir essa gravação depois, compartilhar com pessoas que você conhece, que você acredita que esse assunto possa ser interessante, possa também ser uma contribuição para ela, né? E a Andrea sempre vem trazer o tema da inteligência espiritual nos vários aspectos, né? A gente já falou aqui de inteligência espiritual para crianças, a gente já explicou o que é inteligência espiritual nas lives anteriores. Acho que a gente já está na quarta ou quinta live, né, Andréia? Já não lembro direito, Sim. mas É. acho que é quarta ou quinta dentro desse nosso programa. Então, a gente já falou muito sobre inteligência espiritual. Se você der uma rodada aqui no meu feed, ou se você segue a Andréia, der uma rodada no feed dela, você vai encontrar essas lives anteriores, normalmente na primeira semana de cada mês, se você procurar nas postagens, e você vai ver conteúdos riquíssimos, conteúdos muito, muito profundos e trazidos com muita simplicidade, de uma forma que eu entendo, você entende, que a gente pode entender e aplicar na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E hoje, né, o tema dessa live de hoje é o trabalho como uma oportunidade de exercer a inteligência espiritual. O ambiente de trabalho, o ambiente profissional, né? E mesmo que de repente você que está ouvindo a gente agora não tenha aquele trabalho tradicional, né, das 8 horas por dia, carteira assinada, mesmo que você não tenha esse formato, esse modelo, vamos chamar assim, de trabalho tradicional, se você é um autônomo, se você é um profissional terapeuta, que às vezes você trabalha sozinho e acha que não, esse assunto não te interessa, meu amigo, minha amiga, você está equivocado. E eu te convido a ficar nessa live aqui, assistir essa live realmente, porque o assunto, então, é para você. Porque inteligência espiritual trata da gente, né, Andréia? Não trata dos outros, né? E não importa se eu trabalho sozinha, por exemplo, eu como terapeuta, né? Não tenho secretária, não estou num escritório, por exemplo, mas a inteligência espiritual está dentro de mim na forma como eu me relaciono com as pessoas, com o mundo, com as coisas em minha volta, né? Então, é para todo mundo esse assunto. É assim. Então, minha querida, antes de te passar a bola e o bastão da fala, né? Deixa eu dar mais um bom dia aqui para todo mundo que chegou. Sejam muito, muito, muito bem-vindos, queridos.
É uma honra recebê-los aqui. E, olha, eu tenho certeza que à medida que a Andréia for falando, vocês vão ter perguntas ou comentários. Então, por favor, coloquem no chat, porque o Instagram também entende, né? A parte técnica do Instagram entende que essa live está sendo interessante para vocês, porque vocês estão interagindo conosco. Então, escreve, clica no coraçãozinho, clica aí no curtir, compartilha também, tem um botãozinho aqui nesse canto aqui, ó, que é o formato de uma setinha. Então você pode mandar também essa live para todas aquelas pessoas que você conhece, que trabalham, né, num ambiente, principalmente, eu já vou deixar já vou trazer a deixa para a Andréia. Hoje em dia está muito na moda falar de ambientes tóxicos, pessoas tóxicas, está na moda falar toxicidade, está na moda falar isso, né? Agora tudo é tóxico, tudo é tóxico. Então, Andréia, você já vai pensando aí, vamos desmistificar essa história de tóxico, né? Vamos trazer isso para a realidade. Mas para você que está assistindo a gente aqui, se você conhece alguém que fala isso, né? Ah, o meu chefe é tóxico. Ah, o meu trabalho é muito tóxico. Ah, eu estou num ambiente tóxico. Se você já ouviu alguém falar sobre isso, essa pessoa precisa ouvir essa live. Então, já manda para ela, vai clicando aqui nos coraçõezinhos, curtindo bastante para que essa live chegue também para mais pessoas. E vamos ao que interessa. Vamos ouvir a Andréia, que é a nossa especialista no assunto. Então, minha amiga querida, o que primeiro, você sempre é um prazer estar aqui contigo, tu sabe? É uma forma de poder pensar mesmo a inteligência espiritual no dia a dia, na prática, né? Que é o exercício que tu me convida a fazer. Isso é muito bacana. Que bom, que bom. E é muito gostoso poder falar sobre isso pensando assim, né? Então, eu gostaria mesmo que o pessoal fosse fazendo um bate-bola, que nem tu faz comigo, vai fazendo as perguntas, que a gente vai se organizando. Eu fico de óculos, eu sei que reflete, mas tu me disse se for ruim. Porque eu não enxergo direito as perguntas. Bom, gente, assim, a primeira confusão que eu quero trazer, que o pessoal pensa em inteligência espiritual, a inteligência espiritual, por definição, é a busca de um caminho que tenha sentido e que tenha propósito na vida. Então, as pessoas automaticamente pensam que o trabalho com com pessoas vulneráveis, que o trabalho, sei lá, que tu escolhe ser terapeuta, médico, enfermeiro, assistente social, alguém que trabalha com crianças, alguém que trabalha, sei lá, né, um pastor, um padre, que ele realmente está vivendo a inteligência espiritual na escolha da profissão. Isto é um engano bem comum, porque não é a profissão que faz a gente encontrar sentido e encontrar propósito, mas como a gente exerce a nossa profissão. E pode ser auxiliar de escritório, pode ser, sei lá, qualquer função, secretária, recepcionista, telefonista, home office, fazendo... A dona de casa, né, Andréia? A mulher ou o homem, né? Porque hoje também é muito comum o homem ser, né, o dono da casa, o dono da casa naquele sentido antigo, que cuida da casa, né? Do ambiente, da limpeza, da organização, das coisas. Também tá aí, né? Também é uma profissão, só que a gente não entende dessa forma, né, ainda. Não, né? Então, se você pensa assim, nossa, eu não tenho uma profissão que eu exerça a minha inteligência espiritual, a inteligência espiritual não está na profissão, ela está na atitude e na ação individual da gente. Porque o caminho, a busca de um caminho que tenha sentido e que tenha propósito na vida, ela não passa pela profissão, mas ela passa pelo fazer diário, né? Como eu faço a minha vida, como eu vivo a minha vida, como eu atinjo as outras pessoas, que exemplo que eu dou, a forma como eu sinto, como eu penso, como eu ajo. E isso é independente da função que eu exerço, né? Porque eu posso ter uma ação, sei lá, eu posso ser uma psicóloga que trabalha especificamente com vulneráveis, vamos chamar. Eu digo, nossa, ela está cheia de inteligência espiritual porque ela está com um propósito divino, vamos chamar assim. E eu posso estar fazendo aquilo por muitos motivos, mas não ter nenhuma inteligência espiritual ali, né? E pode
ter uma pessoa que trabalha na recepção de uma empresa de documentos, né? E ela ter ali aquele propósito dela a inteligência espiritual dela tá transbordante, né? Como assim? Como é que vocês acham que isso acontece? Então, eu gosto de contar uma situação que me aconteceu, e eu acho que as histórias ajudam a gente a pensar. Vocês sabem, né, que eu morei algum tempo em Portugal, foi lá que eu fiz doutorado, que comecei a estudar inteligência espiritual. E quando a gente foi para lá, meu filho tinha 16 anos, e com 17 anos ele inventou que ele queria fazer faculdade na Inglaterra. Porque lá, diferente daqui do Brasil, parece assim, uau, glamouroso e tal. Lá, como o Brasil é muito grande e a Europa, os países são pequenininhos, eles saem muito um do país do outro, assim, né? Só que para ele poder conseguir a bolsa, porque eles dão muita bolsa entre eles, para europeus, né? Porque lá tem muito velho e pouca gente jovem, ele precisava ser cidadão europeu, e ele não era, ele é cidadão brasileiro, né? Eu estava lá estudando e ele estava lá comigo. Então, meu marido entrou com um pedido para cidadão europeu para ele e para os meus filhos, para ele poder ter a bolsa. Quando ele foi para a Itália, porque foi através da Itália para fazer esse documento, ele tinha que ser feito antes dele fazer 18 anos. Ele fazia 18 anos em junho. E a gente trocou os documentos em março. Pela lei, naquela altura, eram 30 a 45 dias. Dava tempo para isso, né? Só que o agente que estava recebendo a documentação, que teria que fazer a documentação, ele não fazia, ele começou a enrolar. E a gente demorou para se dar conta. Ele enrolou, porque ele era contra, né, os pedidos de cidadania, apesar de ser função pública, e todos os documentos estavam corretos, estava tudo pago, ele começou a enrolar, e o meu marido foi até lá e explicou, olha, meu filho ganhou uma bolsa, mas só se ele for cidadão europeu. Então, se ele não conseguir esse documento até em junho, né, ele vai perder a bolsa. E aí, né, vai ter que entrar com um pedido, daí tem que entrar com um pedido adulto, ia demorar mais um ano ou dois, aquela coisa toda. Ela simplesmente não deu bola. Aí passou março, passou abril, chegou maio, na altura que estamos agora. Meu marido se desesperou, né? O menino ia perder, né? E aí falamos lá com uma outra pessoa, levamos para uma outra comarca, desistimos de fazer lá, e a pessoa fez em menos de 15 dias. A documentação que ele estava esperando há 3 meses. E aí meu filho, 2 dias antes de fazer 18 anos, recebeu os documentos que precisava para ir fazer, para ganhar a bolsa e conseguir estudar fora, né? Uau! O coração estava assim, né? Né? Naquela altura também a gente não entendia que tudo tá certo, né? Naquele momento eu também não entendia, ainda que se fosse, não fosse também, tudo tá certo, né? De qualquer forma, o que eu quero explicar com isso? A função dessa pessoa era pública, mas a ação dela reverbera para o futuro da família. A ação era pessoal, né? A atividade dela era pública, mas a ação estava sendo pessoal, né? Assim, ela atingiu, as duas pessoas tinham a mesma função. Elas atingiram a minha família, e eu estou contando um caso particular de um período de tempo pequenininho. Ela atingiu o futuro do meu filho e da minha família de forma drástica. Porque meu filho, conseguindo essa documentação, ele foi estudar lá, todas as pessoas com quem ele conheceu, as pessoas com quem ele conviveu, o futuro dele, né, organizado a partir disso, foi impactado pela ação burocrática, né, dessa pessoa. Ou a não ação burocrática dessa pessoa. Então agora vocês conseguem entender que não é a função, mas é como tu exerce a tua função. A forma como a gente age impacta na vida das pessoas de várias formas. De muitos jeitos. E para muitos anos. Meu filho agora tem uma namorada lá, acabou ficando por lá, né? Já faz alguns anos isso, já faz uns 5 anos, 6 anos. Provavelmente vai, vamos supor que ele case e com uma pessoa de lá e tal. Quer dizer, toda a vida dele está organizada em função dessa ida para lá. Todo o impacto que a vida dele causa. Por causa de uma ação burocrática de uma pessoa.
Não de fazer bem ou de fazer mal o papel dela, mas pela ação que ela faz. Então, aquilo que tu faz, que eu faço, não importa onde, que seja um bom dia que tu dá, que seja a forma como tu trata um cliente, um usuário do serviço, seja o que tu fizer, tu está impactando as pessoas. E uma das questões da inteligência espiritual, que é o caminho que tu busca de propósito e sentido, buscar um caminho que tenha sentido, tenha propósito na tua vida, é na forma também como tu impacta na vida das pessoas. Então, tudo que tu faz, até mesmo que tu não faz, né? Está impactando na vida de muita gente. Então, se você trabalha como cobrador de ônibus, eu estou inventando aqui, né? Como professor, tu impacta na vida dos colegas, na vida dos alunos, na vida dessas famílias, na vida de qualquer pessoa que convive contigo, pelo teu bom dia ou pela tua falta de bom dia. Todo tempo. Então, a profissão, aquilo que a gente passa o dia inteiro convivendo e ir trocando, interagindo com as pessoas, está sempre trocando informação, está sempre sendo exemplo, está sempre construindo referência e impactando na vida das pessoas. Eu não sei se vocês que estão nos ouvindo já pensaram nisso, que a sua ação pode transformar o futuro de alguém, não importa a ação que você faz. Eu estava pensando aqui, enquanto você contava a tua história, né, aí, imagine, né, assim, a gente, primeiro, sim, muitas das nossas ações, né, principalmente quando dizem respeito ao outro de alguma forma, né, podem impactar a vida de uma pessoa, não só naquele momento, mas para a vida inteira. Mas o que eu fiquei pensando aqui é que, no fundo, talvez nós não tenhamos a mínima noção disso, do quanto pode impactar na vida da pessoa. E daí, por isso, talvez a gente ainda tenha uma atitude muito egóica de pensar mais em si, no que eu acredito, no que eu gosto, no que eu não gosto, no que eu concordo, no que eu não concordo. E daí, a partir disso, tomar ação, né? Eu fiquei pensando nisso, que assim, eu já passei também muito por esses movimentos assim de ser impactada por uma atitude ou de impactar a vida de pessoas por uma atitude, né? Muitas vezes não diretamente dentro daquilo que eu faço, do meu trabalho, né? E aí, por exemplo, né, sobre isso, a gente está aqui fazendo uma live. Você me contou outro dia que uma pessoa estava aqui assistindo e que acabou guiando o marido dela para ser atendido por você. E eu propus essa live. E essa live que eu propus a você, na nossa relação direta aqui, gerou um movimento que está impactando na vida de uma terceira pessoa que nem estava aqui nesse cenário, nesse movimento, mas que está impactando na vida dela. Então, exatamente. O que me chama a atenção aqui muito, Andréia, e aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho mais sobre isso, o quanto, se nós estamos no ego, a gente deixa de ter essas atitudes. A gente deixa de fazer as coisas para o outro, ou em benefício do outro, né? Porque fica olhando muito para o próprio umbigo, né? Muito para o eu. Como lidar com isso com inteligência espiritual? Na verdade, a inteligência espiritual nos lembra que nada que a gente faça é individual. É estranho falar isso, né? Porque o ego a dimensão é individual. E a gente não perde, a gente tem essa dimensão individual. Mas tudo que a gente faz ou deixa de fazer, ou tudo que o outro faz ou deixa de fazer, impacta na minha vida e na vida do todo, né? Então, essa ilusão que a gente tem de que a gente vive separado e que nada dos outros nos atinge, ou que a gente não atinge os outros, né, é uma ilusão. Porque quando a gente olha só para o nosso próprio umbigo e diz assim, não, eu vou levar a minha vida, não vou mais considerar os outros, não vou considerar ninguém, isso é impossível. Primeiro porque a gente está sempre em contato com alguém, seja com caixa do supermercado,
seja com o motorista do Uber ou do táxi, seja na caminhada na rua, que a gente está dando uma caminhada, a gente passa pelas pessoas, a gente está sempre interagindo e influenciando o olhar do outro na nossa vida e sendo influenciado pelo olhar do outro, pela experiência do outro na nossa vida. Nem que seja 0,00001%. Então, pensar que a minha vida é completamente individual e que eu não interfiro na vida de ninguém e que ninguém interfere na minha vida é uma ilusão. Porque nós somos seres sociais. A gente não é um ser individual. E esse é um pensamento de quem tem inteligência espiritual. Se dá conta que tudo conta. Que qualquer coisa conta. Que nós somos aquilo que a espiritualidade, agora não a inteligência espiritual, mas a espiritualidade diz que nós somos um. Não é? A espiritualidade diz isso. Nós somos um. Nós somos um com consciência individual. Mas estamos conectados, interligados com toda a realidade, não é só com as pessoas, com toda a realidade. Eu acho isso interessante porque se dá uma queda na Bolsa dos Estados Unidos, reflete na nossa vida pessoal. Se dá um probleminha lá na China, como aconteceu, que a gente não pode falar o nome, senão cai a nossa live, não aparece para mais ninguém, o mundo inteiro parou, ficou doente, parou. Né? Começou lá na China. Eu posso até não ter consciência dessas coisas, mas tudo que acontece no mundo impacta todo mundo. Inclusive aquele que está lá, que não tem consciência disso. Então a consciência, ela é coletiva. A consciência, e quando a gente se dá conta, isso é usar a inteligência espiritual, quando eu me dou conta que eu tenho que cuidar de mim, sim, que eu sou a única pessoa responsável por mim, eu tenho que cuidar da minha vida e sou responsável por mim, mas aquilo que eu faço comigo impacta o todo, e aquilo que as pessoas fazem com elas impacta a mim, isso é pensar com inteligência espiritual. Porque daí importa tudo que eu faço. Importa. Não importa o que eu faça, importa. Né? Não sei se ficou claro, mas, por exemplo, tu estava falando das questões tóxicas, né? Eu vivo num ambiente tóxico. Bom, vamos pensar na água e no veneno. Se a gente põe numa bacia d'água, vamos supor que tem 5 litros, põe uma gota de veneno diluída em 5 litros. Agora, se a gente põe 1 litro de veneno, então são 5 litros de água e 1 litro de veneno. Então já tem uma quantidade de veneno muito concentrada. Agora, se tem 1 litro de água e 5 litros de veneno, esse ambiente está todo envenenado. Você faz parte desse ambiente, agora transformando no trabalho, nesse ambiente tóxico, na família. Você faz parte desse ambiente. Você colabora para a parte tóxica ou para a parte da água que dilui esse veneno? Qual é a parte que tu contribui nesse contexto? E por que você está lá? Você optou estar nesse ambiente tóxico? Por que você não sai? Por que você não cria uma nova realidade para você? Aí o pessoal pode dizer, André, mas eu preciso do meu emprego, eu trabalho num lugar muito ruim. Tudo que a gente vive é sintonia. Se eu estou sintonizada, né? Porque a gente é químico e físico, e magnético e elétrico. A gente faz eletrocardiograma do coração, a gente faz eletrocardiograma do cérebro, a gente emite energia o tempo todo como um rádio. E a gente sintoniza. Então, se você está num ambiente tóxico ou numa situação ruim, das duas, uma. Ou você está sintonizado com aquilo, ou você está ali e tem a opção de sair ou de aprender de sair. Então, se você está num ambiente tóxico no seu trabalho, não importa o que você esteja fazendo, ou você contribui para que ele fique mais tóxico, ou você pode contribuir para que ele fique menos tóxico, pelo teu exemplo, pela tua postura. E se a tua contribuição é tão pequena, que é uma gota nesse oceano de dor e machucado, ou de lugar ruim, então opte por sair e procurar energeticamente um lugar melhor para você. Né? Sim. Acho que no ambiente de trabalho e com essa fala também tem muito aquilo em tudo na vida, mas assim, como esse é o tema, a fala de Jesus, né? Fazer ao outro o que quiseres que faça para você, né? Então, se você está num ambiente tóxico, se a gente julga
Começa por aí, né? Eu estou julgando que o ambiente é tóxico. Às vezes é só o meu julgamento, porque para as outras pessoas não é, tá tudo normal, tá tudo certo, né? Mas se eu estou julgando que o ambiente é tóxico, né? O que eu gostaria de fazer ao outro que eu queria que fizesse por mim? E aí também isso começa a mudar a nossa percepção de ação, de atitude naquele coletivo, né? Naquele ambiente, naquele espaço. E aí vem essas oportunidades, né? De agir, de mudar o meu comportamento em razão da experiência que eu estou tendo naquele ambiente, naquele lugar. Vamos supor, por exemplo, que eu e tu trabalhamos numa ferragem. Estou tentando dar exemplos bem simples, assim, para ver que é em qualquer ambiente que a gente possa estar. Eu e tu estamos trabalhando numa ferragem. Nós temos mais 10 colegas, nós somos em 12, e é extremamente competitivo. Um tenta roubar o cliente do outro porque a gente ganha por comissão, vamos chamar assim, né? Mas dos 12, eu e tu não fazemos assim. Se tu me pede ajuda, eu te ajudo. Se entra um cliente, eu tento atendê-lo da melhor forma possível, não empurrar uma mercadoria que ele não vai gostar ou que ele não precisa só porque eu quero ganhar dinheiro, né? E os outros 10 olham para nós e acham que eu e tu somos bobas, burras, pouco produtivas, perdemos a oportunidade de ganhar dinheiro, mas nós estamos fazendo um contraponto ali. Olha como a gente está exercendo a nossa inteligência espiritual, ajudando essas pessoas a refletirem de uma forma que a vida pode ser diferente. Porque de tanto pensar que a gente é boba e burra, né? Daqui a pouco, mas elas estão sempre bem, elas se ajudam. Um dia eu precisei de ajuda e ninguém quis me ajudar. Um dia eu precisei de ajuda e quem me ajudou foi as bobas e as burras. Vamos dizer assim, né? Porque não seríamos bobas e burras. Somos pessoas mais inteligentes espiritualmente, não é? Estou dando um exemplo só, numa brincadeira. E aí a pessoa começa a perceber assim que os clientes buscam mais a mim e a ti, e não tanto a eles, tem mais fidelidade, porque a gente age de uma forma mais ética, e que a vida é mais leve. E quem sabe, depois de um tempão, as pessoas, o que elas têm que eu não tenho? O que acontece que elas vivem melhor? Apesar de eu ganhar mais dinheiro do que elas. Né? Então, por isso que eu digo que a inteligência espiritual é sempre uma oportunidade. Aliás, trabalho é sempre uma oportunidade de desenvolver a nossa inteligência espiritual, porque a gente é testado o tempo inteiro na nossa ética, nos nossos valores, na nossa forma de ver a vida. Então, se eu estou num lugar extremamente competitivo, onde cada um puxa o tapete do outro, eu não preciso puxar o tapete. Eu estou sendo convidada a ter a minha inteligência espiritual, a valorizar aquilo que eu sinto como correto, mesmo que eu viva num ambiente que não é correto. A família é muito desafiadora também, mas o trabalho é o dia inteiro, né? Sim, onde a gente passa mais tempo, né, da nossa vida é no trabalho e menos em casa, né? André, eu queria só aproveitar e dar as boas-vindas a quem chegou aí no meio da live, que está aí conosco. Bom dia a todas vocês, queridas, queridos. Esse assunto aqui, né, que a gente está falando sobre inteligência espiritual no ambiente de trabalho, se é um assunto que você sabe que pode contribuir para um filho seu, o marido, a esposa, né, o irmão, um companheiro, alguém, vai compartilhando essa live aí, mesmo que a pessoa não assista agora, ela vai assistir depois, né? Então, faça a sua boa ação de impactar na vida de outras pessoas, né? Acho que o convite é esse. Andréia, já que você trouxe um exemplo aí, né, esse de uma equipe de vendas, né, da competição negativa numa equipe de vendas e como duas pessoas podem mudar esse cenário, essa realidade, vamos construir um exemplo, né, de como usar a inteligência espiritual numa relação entre um líder, que é um líder agressivo, que é um líder que pressiona, que incomoda, né? E um colaborador ou a equipe de colaborador que está tendo desafios com essa liderança. Como essa equipe pode lidar nessa situação usando a inteligência espiritual? Bom,
Primeiro, quando tu tem um líder, né, que está muito fora daquilo que tu espera, né, uma pessoa que não contribui para o todo, primeiro tem que pensar que esse grupo cria esse líder. É ilusão a gente pensar que esse líder caiu ali de paraquedas, apesar de parecer ter caído. Por exemplo, é o sobrinho do dono da loja, né, e ele passou a ser chefe e não tem a menor capacidade para isso. O grupo energeticamente recebeu esse líder, né? E está em sintonia com ele. Nada é separado da gente. E se as pessoas começam a criticar, a apontar o dedo, fofocar, porque tem medo do poder que ele tem, né? Falar pelas costas, né? Isso. Aí, claro, tu tá alimentando esse sentimento de discórdia, de incompetência, né? De problemas que ali tem e aumentando a dificuldade, a minosidade que existe. Como é que eu posso exercer a minha inteligência espiritual neste momento? Tem que começar a pensar, né? O que esse grupo, por que esse grupo atraiu isso? O que a gente reforça neste líder? O que a gente pode fazer com o grupo, né? O que a gente pode fazer entre nós para que a gente possa sinalizar para esse líder que precisa ter uma atitude diferente, né? Como é que eu posso sinalizar para os responsáveis, né? Os diretores, outras pessoas, que as atitudes podem ser diferentes? Porque se o grupo se dispersa, se o grupo só acusa, mostra de novo o ego e o individualismo. Eu não vou contribuir com aquele líder porque ele é um sacana, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é outro. E aí eu não estou fazendo, eu estou fazendo então por ele e não pelos meus clientes, ou pelas pessoas que eu estou trabalhando, que eu atendo, né? Se fosse uma loja, por exemplo, o meu líder é uma pessoa completamente desconectada. E a pessoa que entrou lá, ela tem culpa disso? Ela foi lá comprar? Ah, mas eu estou enriquecendo o dono da loja. Pode ser, mas tu enriqueceria ele se ele fosse bom ou mal, não importa. Tu estás trabalhando lá. Naquele momento faz parte da tua vida. Então tu está atendendo aquelas pessoas que estão indo lá. Como é que tu gostaria de ser atendido se tu fosse lá? Tu vai fazer pelas pessoas que estão usando o serviço e contribuindo da melhor forma possível com a tua ação, com a tua ação, né? E não reagindo, mas agindo da melhor forma que você pode. Não construindo crítica, porque criticar eu me coloco superior, né? E percebendo, principalmente, uma coisa que a gente tem muita dificuldade, todos nós temos, inclusive eu, de perceber que todas as pessoas têm seus defeitos, e quando eu sou muito crítico em apontar o teu defeito, é porque eu também sou crítico em apontar o meu defeito, daí eu não me perdoo, eu não me corrijo, eu não suporto olhar os meus defeitos. Nós temos defeitos, e quando a gente é muito rígido e muito crítico dos outros, a gente tende também a não olhar os nossos. Então, vamos olhar os defeitos, as pessoas têm defeitos. O que a gente pode fazer para minimizar isto? Criticar não ajuda. Eu gosto de dizer assim às pessoas, não, mas tem que criticar, tem que falar. Chega no espelho todo dia de manhã e faz todas as críticas que você quer para você. Todos os dias, durante 7 dias. Olha no espelho de manhã e diz assim, e faz as críticas pertinentes a você. Você para você mesmo. Você hoje isso, você hoje aquilo. Vê se você aguenta, vê se você cresce. Só com crítica todo dia. Você entra em depressão porque a crítica é pela raiva, pelo ódio, pela dor. A gente pode aprender também pelo amor. É uma escolha, né? Ou um ou outro é uma escolha, né? É. E não precisava ser um ou outro, né? Uhum. Ó, vou te trazer pedir outro exemplo para você trazer como lidar com a situação, tá? Numa equipe que não tem interação com o cliente, uma equipe interna, né? E que também tem ali um desafio de relacionamento entre eles. Tem lá aquele que é o Zé Reclamão, né? Tem aquele que bota defeito em tudo, tem aquele que é o apático, que não se envolve, que fica à parte das coisas. Enfim, não há um equilíbrio, né, dentro dessa equipe. De novo, se eu estou nessa equipe, por exemplo, e eu estou vendo esses cenários e isso não está me agradando, eu estou olhando para esse cenário como algo tóxico,
como que eu posso interagir e contribuir com este ambiente para que ele possa melhorar, usando a inteligência espiritual. De novo, pelo exemplo, né? Por exemplo, eu posso dar uma vez eu estava trabalhando num grupo também fechado, dentro de um escritório, e eu estava extremamente ansiosa, porque eu não estava conseguindo terminar um relatório que a minha chefe tinha me pedido. E não conseguia fazer e tal, e uma colega, os outros olhando, né? E cada um dizia assim, olha, eu tenho o meu trabalho, se eu parar para te ajudar, eu vou me atrasar com o meu, cada um fazia o seu, né? E uma colega minha, naquela altura, ela olhou para mim e disse assim, vamos tomar um cafezinho? Eu achei engraçado, ela disse, vamos tomar um cafezinho? A gente parou 5 minutos, a gente podia parar para tomar cafezinho, né? De vez em quando. A gente foi na cozinha, ela preparou o cafezinho ali na térmica, a gente começou a tomar e ela começou a conversar comigo assim, fica tranquila, mesmo que ela reclame, isso faz parte. Sabe? Ela tentou dizer assim, ela não sabia fazer o trabalho, ela não tinha como me ajudar, né? Ela disse assim, olha, eu também já passei por situações difíceis, ela também já me criticou muito. Sabe, ela começou a dizer, assim, no início foi difícil para mim, mas vai passar também, tu vai ver que daqui a um tempo tu vai fazer de core, salteado, é isso aí, tarará. Eu me acalmei porque eu estava muito ansiosa, porque eu não estava dando conta. E realmente, assim, a minha chefe chegou, reclamou, me fez um certo bullying ali na altura, né? Na frente dos outros, alguns olharam, deram um risinho de canto, né? Porque assim, ela está passando por aquilo que eu passei, aquela coisa, né? Bem feito, todo mundo que entra aqui tem que levar mesmo, porque é assim que se aprende e tal. Mas eu tolerei aquilo de uma forma melhor, porque a minha colega me disse, olha, todos nós passamos por isso, tenha calma. Ela foi a pessoa que me deu suporte. E eu me vi fazendo isso um ano depois, como a outra pessoa que estava nova lá. Eu me vi fazendo a mesma coisa depois, né? Talvez ela nunca saiba, a não ser que ela assistisse a live, quem sabe, né? Eu já perdi o contato. O bem que ela me fez em 5 minutos me convidando para tomar um café. Sim. Né? Eu recebia, desculpa a expressão, mijada igual. Foi difícil igual, né? Sim. Mas ela aliviou ali para mim um pouquinho. E era uma pessoa numa equipe de mais de 10, né? Então, sim, todos os dias, as pessoas têm a oportunidade de mostrar algo diferente, de ser um pouquinho diferente. E mesmo que os outros não enxerguem, alguém vai enxergar. Eu não sei se um colega meu não olhou naquela atitude dela e pensou alguma coisa que também ajudou essa pessoa a mudar um pouco, né? Quem sabe? Então, a gente sempre tem a oportunidade de ser uma pessoa de contraponto. Isso é o que cria sentido e faz propósito na nossa vida. Eu não canso de dizer que as pessoas buscam propósito em coisas grandiosas, né, Ana? Meu propósito de vida é, sei lá, acabar com a fome no mundo. Não sei. Sim. Sei lá. E olha só, pelo que tu tá dizendo, então, assim, no ambiente de trabalho, às vezes eu nem tenho noção, né, que eu tô usando a minha inteligência espiritual, nem tenho a consciência disso. Simplesmente é uma atitude benevolente, talvez a gente pode dizer, né, uma atitude boa, uma atitude de tentar ajudar ou auxiliar o outro. Enfim. Uma atitude de consciência só, de fazer o melhor que você pode naquele momento, né? Com os recursos que você tem, mesmo que não seja para resolver uma grande situação. Né? Sim, uma atitude de consciência, acho que é uma boa palavra. Você sabe que outro dia eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante e que acho que casa assim, um pouco com o que a gente está conversando aqui, né? Foi assim, ó. Se você está perdido na vida, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe como resolver, tipo, tá naquele beco realmente sem saída de jeito nenhum e com um leão gigantesco na sua frente, assim, prestes a te atacar para te comer, né? Ou seja, aquela saída que não, aquela situação que não tem saída nenhuma. Se você não sabe o que fazer, simplesmente faça o bem. Comece fazendo o bem, né? Comece com uma atitude
em benefício do outro, porque isso energeticamente também muda o seu campo, muda a sua frequência, a sua sintonia, como você falou isso também. E muitas das vezes a gratidão, né, que a outra pessoa a quem de alguma forma a gente pode ajudar, a gratidão dela também muda o nosso campo, né? Também muda a nossa percepção da vida, do ambiente, das coisas e nos estimula a continuar fazendo o bem. E dali a pouco você está num outro ritmo, numa outra condição, numa outra jornada, que aquele problema gigantesco que estava lá atrás acabou se tornando do tamanho de um gatinho, não mais do leão gigante, mas de um filhote, né? De um gatinho pequeno. Por uma simples atitude de, ok, eu me entrego, eu não sei o que fazer, então eu vou ajudar essa pessoa, eu vou fazer o bem para alguém, eu vou servir de voluntário numa entidade, num lugar, né? Ou então vou levar um prato de comida para alguém na rua, vou levar comida para cachorrinho que está solto na rua, enfim, né? Tomar uma atitude, uma ação positiva também ajuda a sair dos desafios, a sair dos problemas, a sair das dificuldades, seja no ambiente de trabalho ou seja em qualquer outro ambiente, né? Sempre, quando a gente sai do nosso ego, né? Sai do nosso, da nossa posição de vítima, nossa posição individual e interage com o outro, sempre é uma oportunidade da gente expandir nossa consciência. Se a gente fica sempre dentro do mesmo umbigo, só olhando para dentro de si próprio, dos meus problemas, das minhas dificuldades, a gente não tem como crescer, né? Eu vou aproveitar, eu estava olhando o relógio aqui e vou contar uma história verdadeira, né? Que já foi contada de várias formas diferentes, já romantizada, mas que vai fazer muito sentido para todos. Então, a história é a seguinte: teve um casal muito pobre, muito com poucas posses, no interior aqui do Brasil, lá para os Nordestes, e um dos filhos teve uma doença importante. Eles conseguiram descobrir, ele estava com um problema, um câncer, não era um câncer, eu não sei o que era, agora não quero mentir. Ele estava com um problema no cérebro importante, uma doença, porque precisava fazer uma cirurgia. Ele era uma criança, e essa cirurgia era muito perigosa, e os médicos lá do SUS disseram: olha, não sei se a gente consegue fazer a tempo, se conseguimos agendar um lugar a tempo, se mesmo que consiga, se vai ter resultado, e a chance dessa criança falecer é muito grande. Os pais desolados, porque não tinham condições financeiras para isso, com outros filhos, morando no interior lá do Nordeste, chegaram em casa muito desolados e falaram, né? Olha, a gente vai ter que... O único jeito é acontecer um milagre. A filha, ouvindo isso, uma filha pequenininha, foi até o seu cofrinho e quebrou o cofrinho e pegou todas as moedas que ela tinha e foi até a farmácia escondida. Chegou lá, a farmácia estava fechada, a farmácia do interior, né? Mas ela bateu na porta e o farmacêutico ficou irritado, porque já não era mais horário nem dia, né, de estar com a farmácia aberta. E aí ele enxotou a menina, disse: vai embora que você está fechada e tal. Ela disse: não, mas é importante, eu preciso muito comprar um remédio para o meu irmão. E ele disse: não, agora não, vem outra hora, vem outro dia. E ela insistiu, e ele disse: eu estou com visitas em casa, inclusive não vou abrir a farmácia, já irritado, porque, né, ele estava ali no horário dele de descanso. Só que a visita era o irmão dele, que fazia muito tempo que não o via, né, que veio de São Paulo visitar o irmão. E ele disse assim: não, fala com ela. Ele deu um bom dia para a menina e disse: oi, que remédio que tu quer comprar? Né? Ela disse: eu quero comprar um milagre. Quando ela falou isso, os dois se olharam, ficaram meio assim, não é? E disse: que milagre que tu quer comprar? Ela disse: eu quero comprar um milagre para o meu irmão. O irmão do farmacêutico disse assim: olha, eu não sei se tem aqui na farmácia esse remédio, mas vamos lá, então, na tua casa para ver que milagre é esse que tu quer comprar, né? E ela disse: mas quanto custa esse milagre? E aí ele perguntou: quanto dinheiro tu tem? E ela disse: eu tenho R$1,11. Ele disse: é bem o preço de um milagre, mas vamos lá ver que tipo de milagre esse teu irmão precisa. E pegou o R$1,11 da menina
e foi até a casa dos pais. E lá tomou ciência do que estava acontecendo com o menino. Por acaso, e não por acaso, esse homem era um médico cirurgião e acabou assumindo o caso clínico do menino, né? Lá levou ele para São Paulo, fez a cirurgia. E ele acabou se curando e ficando bem, né? E todo mundo pergunta assim, qual é o valor de um milagre? É R$1,11. Esse sentimento que você está agora, dizer, puxa, uau, não aconteceu comigo, não aconteceu contigo, nós nem conhecemos as pessoas, nós não conhecemos o nome desse médico, nem o nome dessa criança, mas esse sentimento que eu estou agora em contar essa história, e tu, Anne, cada pessoa que está aqui a ouvir, de ouvir essa história, já enche o nosso coração. Essas pessoas que a gente não sabe quem são, não sabe nem quando foi, estão atingindo a nossa vida. Isso é inteligência espiritual. Isso faz a gente acreditar nas pessoas. Então não é a profissão, nem a ação, não é nada. É aquilo que eu decido contribuir para o mundo. Aquela menina teve uma atitude ingênua, é verdade. Mas a natureza, o mundo respondeu. Por favor, na verdade, eu ia trazer, assim, no que tu está falando, que a gente precisa, acho que cada vez mais reaprender a ter atitudes amorosas. Uhum. E só o fato da gente saber desta atitude, deste milagre, de R$1,11, né, faz a gente acreditar mais no mundo. Então, quantos milagres a gente está a nosso alcance realizar? Uhum. Né? Quantos milagres a gente não realiza todos os dias e não se dá conta? Então, a nossa profissão realmente, o nosso trabalho, não a nossa profissão, nosso trabalho, o nosso convívio com as pessoas é uma grande oportunidade de desenvolver a nossa inteligência espiritual todos os dias. Não importa o que a gente faça. E fazer isso, não importa o que faça, mas fazer com amor, né? Fazer com uma intenção genuína, pura como a dessa criança, né? Uma intenção verdadeira como a dessa criança. Acho que essa história, para mim, me traz muito esse aprendizado, assim, né? De, diante da vida, agir com a pureza de uma criança. Agir com essa inocência, né? De trazer o amor como uma ação para ajudar o outro, para curar o outro. E sim, isso é possível. Quando a gente usa isso para nós mesmos, a gente acaba usando também para os outros, né? Aplicando para os outros. Então, Andréia, para a gente finalizar aqui, eu vou deixar uma provocação para as pessoas aqui. Se você quiser acrescentar, você acrescenta. Que atitude amorosa, né? Cada um de nós poderíamos hoje, escolher, ter, fazer, que pudesse, de alguma forma, tocar a vida de alguém. Seja no seu ambiente de trabalho, às vezes um elogio muda tanto o dia, tanto, né? Uma pessoa, às vezes um cafezinho, chamar para um cafezinho, como você trouxe o exemplo, muda completamente, né, a percepção da pessoa sobre uma determinada situação. Às vezes, um convite para, vamos almoçar junto hoje? Vamos, né, fazer alguma coisa juntos hoje? Vamos sair um pouco dessa conversa do trabalho e vamos fazer algo diferente? Vamos dar uma caminhadinha ali fora? Qualquer atitude, mas qual atitude por hoje, ou qual ação por hoje, né, cada um de nós poderíamos tomar que pudesse, de alguma forma, tocar amorosamente a vida de uma outra pessoa. Porque, com certeza, a gente vai receber de volta essa mesma energia, esse mesmo movimento, né? Todos nós recebemos o tempo todo de volta tudo que fazemos e que os outros fazem também, né? E aí, eu gosto muito de trazer também me faltou a palavra aqui. Os alcoólicos anônimos. Os alcoólicos anônimos, eles usam uma frase, né? Só por hoje, né? No Reiki também a gente usa só por hoje, né? Fazer tal coisa e tal. Então,
queria convidar todos, né, que assistem a gente aqui agora, você, Andréia, e me convido também, né? Quem vai assistir essa live depois também, só por hoje, qual seria, né, uma atitude amorosa, positiva que a gente poderia tomar em benefício de alguém que também é em nosso benefício, né? Não importa se tu conhece ou não aquela pessoa, aquele ser, aquele indivíduo, que pode ser até um cachorrinho na rua, né? Mas qual atitude positiva cada um de nós poderíamos tomar só por hoje, para que a gente pudesse fazer a diferença na vida de algum ser nesse planeta. E aí, quando chegar amanhã, de novo, só por hoje. No outro dia, de novo, só por hoje. E assim a gente vai mudando o mundo e mudando a nossa própria vida, né? Com certeza. Acho que é um belíssimo desafio. Passa só por hoje tem que fazer uma coisa desse tamanho, mas que vai impactar na vida de todo mundo. Na sua e no dos outros. Na minha também. Na nossa, né? Na nossa. Por exemplo, compartilhar essa live. Por exemplo, curtir essa live. Por exemplo, comentar nessa live. Já é uma atitude amorosa que vai ajudar muitas pessoas que vão receber esse conteúdo à medida que o Instagram vai disparando e a gente nem sabe quem são, aonde estão, como é, o que é, mas a gente tem certeza que vai de alguma forma ajudá-las, porque o universo é muito perfeito, né? Ele vai distribuindo para quem precisa as coisas, ouvir, né? Para quem precisa ouvir. Então, André, minha querida, minha gratidão mais uma vez por essa conversa de hoje. Foi muito especial a gente falar desse tema hoje, foi muito gostoso mesmo. A cada um dos que estiveram aqui conosco, daqueles que passaram por aqui, daqueles que ficaram, você que está aí com a gente até agora, né? A minha atitude aqui amorosa para você é enviar uma bênção para você, uma bênção de amor, de saúde, de luz. Só isso, para que você fique bem, tenha um dia maravilhoso, tenha uma semana abençoada, muito, muito especial, assim como eu desejo isso a Andréia, eu desejo isso a mim mesma, desejo a todos nós, né? E lembrar a todos, amanhã a gente tem live de novo, Andréia, sinta-se convidada, às 11h11, com a Deva Gita, e a gente vai trabalhar amanhã, Andréia, um protocolo de ativação do DNA. Uau! A Gita na sua cosmobiografia, uma das suas missões que ela ancora, né, do plano cósmico na Terra é a ativação do DNA. E ela vai nos entregar informações sobre isso nesse dia de amanhã. E como é uma semana que a gente está aí no meio, né, de um eclipse lunar, mais um portal 55, a gente está com todas as energias aí disponíveis para a gente fazer esse processo e receber o que está disponível para a gente, né? E na sexta, o Matias, que é o nosso convidado da semana, vai falar sobre a herança galáctica no nosso DNA. Olha só, tudo sintonizado. Muito, muito sintonizado. Então, minha amada, sinta-se convidada para estar conosco. Todos vocês que estão aqui nos ouvindo também sintam-se convidados. Se você está assistindo essa live gravada, esses 2 temas que eu falei está também salvo no perfil aqui. É só você dar uma olhada depois. E, amiga querida, um grande beijo. Gratidão. Fica bem. Boa semana. Até daqui a pouco. Para todos nós. Tchau, queridos. Tchau, tchau, Andréia. Tchau.